Vocês têm ideia de quantos filmes foram lançados nacionais em 2017? Nacionais em 2017. Sei lá, uns 10. 30? Nós. Talvez uns 10. Deixa eu ver. 50. 17 filmes? 10. Acredito que deve ter uns 10 mais ou menos, né? Por aí. 15 filmes. Uns 10? Acho que sim. Uns 10, sei lá. No Brasil, vem crescendo o número de produções brasileiras no audiovisual. Em 2017, segundo a Ancine, 160 títulos foram lançados. Olha. E a gente mais ainda não tem ideia, né? 160. Nacionais. Nossa, bastante. Só nacionais. Só brasileiros. E a gente... 160. E a gente tem muito pouco acesso aos 160, né? A gente acaba vendo só alguns. Sério? Sério mesmo? Tá mentindo? Sério. Sério? Gente! Eu não sei, talvez mais de 100. Mas, tipo, eu vi uns 10 diferentes. Hoje é porque eu acompanho um pouco de cinema, assim, então eu imagino, assim, porque tem essas iniciativas, né? Tem cinema que não chega pra gente, tem filme que, assim, só fica em circuito mesmo, acaba entrando, né? Então eu tenho, assim, mais ou menos uma noção, assim, né? De que existem muitos filmes, assim, né? Que são produzidos, inclusive, assim, com recurso público, né? De iniciativas, assim, de cursos e muitas outras coisas, projetos, estudos, coisas, só que acabam chegando no circuito. No entanto, apesar de haver uma política de fortalecimento e fomento ao audiovisual brasileiro no campo da produção, há muitos empecilhos no meio da exibição. Você vai com frequência ao cinema? Ao cinema não vou muito frequentemente. Eu tô chegando assim agora no Rio, mas lá em Brasília eu ia muito assim a festival, mostra, CCBB, essas coisas assim. Eu ia bastante. Assim, lá também tem. Era um pouco mais perto assim da minha casa, assim, chegar no onde estava tendo essas mostras, essas coisas, tipo teatro, porque lá em Brasília é bem pequenininho. Aqui no Rio já moro um pouco mais distante de onde acontecem as coisas, aí fica um pouco mais difícil pra mim. Mas eu gosto, eu acompanho. E aí eu recuo a pirataria, a internet, pago Netflix, essas coisas assim, plataformas. O que se percebe é que uma grande parcela dos brasileiros não possui acesso aos filmes quando estes são lançados, por não terem salas de cinema perto de onde moram. Tendo isso em vista, uma política atual de fortalecimento do audiovisual brasileiro no campo da exibição é o projeto Cinema Perto de Você, gerenciado pela Ancine em parceria com a BNDES e com a Caixa Econômica Federal. É importante analisar o porquê da concentração dos cinemas em apenas algumas poucas cidades. Até porque o Brasil já teve um parque exibidor expressivo e descentralizado. Em 1975, eram quase 3.300 salas, uma para cada 30 mil habitantes. 80% delas encontravam-se em cidades do interior. Só que com a urbanização acelerada, quase 120 milhões de pessoas jamais passaram a viver nas cidades. Não só o país mudou, como também a geografia do cinema. A falta de investimentos de infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras e as mudanças tecnológicas fizeram essa mudança. Tendo assim, em 1997, um pouco mais de 1.000 salas. Com a expansão dos shoppings, a atividade de exibição se reorganizou, mas de forma concentrada. Houve um crescimento de cinemas, chegando a 2.200 salas. Foram privilegiadas as áreas de renda mais altas das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. A partir desse quadro, o programa Cinema Perto de Você foi criado com o princípio de levar cinema e serviços culturais para mais perto de todos os brasileiros, enfrentando a concentração geográfica das salas e tendo estímulos especiais para as regiões norte e nordeste, e para as cidades do interior não atendidas ou mal atendidas por salas. É uma iniciativa que representa uma oportunidade para o fortalecimento e a modernização do cinema no Brasil. O foco do programa é a inclusão de consumidores pela oferta de cinema para a nova classe C, cerca de metade da população brasileira. Atualmente, esse é o estrato social mais dinâmico e com maior potencial de consumo, que tem garantido o crescimento econômico do país. O
programa institui instrumentos de desoneração tributária, visando a redução dos custos dos investimentos e da operação dos complexos. Tem também um sistema de controle de bilheteria, além de articular ações regulatórias e de estímulo à digitalização, visando a ampliação das receitas e a modernização dos negócios de exibição e distribuição de cinema. O projeto tinha a meta de digitalizar 1.400 salas, tendo em 2014 todo o parque exibidor brasileiro com projeção digital. Mas em 2015, só 74% do parque exibidor brasileiro estava digitalizado, vindo a cumprir a meta somente em 2017. O projeto Cinema Perto de Você está organizado em torno de 5 eixos de ação, que são eles: medidas de desoneração tributária, sistema de controle de bilheteria, digitalização do parque exibidor, linhas de crédito e investimentos e projeto Cinema da Cidade. Entramos em contato com a BNDES para saber mais sobre o eixo de linhas de crédito e financiamento. A Procult disponibiliza cerca de 200 milhões para o projeto Cinema Perto de Você. Com as mudanças de hábitos dos brasileiros e a crescente atividade das plataformas de streaming, vocês acreditam que ainda assim vale a pena investir na implantação de novas salas de cinema? O diagnóstico feito pelo BNDES é de que o segmento de salas de cinema continua pujante e atrativo economicamente no Brasil, tendo havido um significativo aumento no número de total de salas de cinema ao longo dos últimos anos, saindo de um patamar de 1.000 salas em 1995 para 3.356 salas ao final de 2018. Para aprovar uma cidade, o que vocês levam em conta? Costumam pesquisar também se é interesse dos moradores locais terem cinema na cidade? Não há aprovação de cidade, e sim a aprovação do projeto submetido ao BNDES. A Ancine estabelece graus de prioridade considerando a renda do município e o indicador de habitantes por sala de cada município. Quanto maior o grau de prioridade estabelecido pela Ancine, melhores as condições financeiras oferecidas no financiamento. Tendo em vista os 4 grupos, resolvemos ir atrás de moradores dos grupos que não possuem nenhuma sala de cinema. Grupo 2. Cidade com mais de 100 mil habitantes, 100 salas de cinema. São 89 cidades. É o grupo de mais alta prioridade para a linha financeira. Magé tem 244.334 habitantes. Você vai ao cinema com frequência? Assim, eu queria muito ir, porque até onde eu moro não tem shopping. Eu frequento muito shopping, mas a gente poderia ter um cinema lá e não tem. Eu queria muito ir. Onde tem é em Caxias e eu de vez em quando eu vou. Então, assim, com frequência, por onde eu moro, não tem como ir. Onde você mora? Eu moro em Santa Lei, Andorinhas de Magé. É ruim não ter cinema em Magé? Cinema é arte. Então, assim, pra passar um entretenimento pra gente, tipo, para o público. Então, o cinema é uma coisa boa, entendeu? É uma diversão, uma coisa que a gente gosta. Então, é isso. Então, não ter cinema é ruim, né? Muito ruim. Você gosta de cinema? Eu adoro. Se eu pudesse, estaria dentro do cinema o tempo todo. Eu amo. Se tivesse cinema em Magé, você iria com frequência? Sim, eu ia, com certeza. O Brasil conta com 1.371 municípios com mais de 20 mil e menos de 100 mil habitantes. Desses, apenas 188 possuem salas de cinema. O grupo de cidades foco do projeto Cinema da Cidade abrange os demais 1.183 municípios brasileiros que não possuem salas de cinema, 86% do total. Essas cidades estão distribuídas por todos os estados do país, e Miguel Pereira é um desses locais. O fato de eu nunca ter ido é a questão da distância, porque o mais próximo que a gente tem aqui é Vassouras ou Três Rios. Três Rios é tipo 2 horas de viagem, 1h30, 1h40. Vassouras é mais perto, 40 minutos. Mas aí o que acontece? O fato de não ter aqui não é aquela coisa que eu não goste. Só o fato da distância, de ter que chegar, não é uma coisa que tem assim, interesse. Já é um empecilho. Se tivesse na cidade, seria bem mais acessível. E te garanto que muita gente aqui também nunca foi. Aqui é uma cidade mais rural. De pessoas assim mais trabalhadores, essas coisas assim mais. Então as pessoas não se interessam tanto. Eu acho que se tivesse na cidade, seria mais. O prefeito falou que vai trazer, vamos ver, né?
Ele falou, uma das propostas do governo dele foi que trouxesse o cinema para Miguel Pereira. Tipo assim, estão estudando mais ou menos o lugar, porque não tem um lugar, porque Miguel Pereira é aquele centro ali. E não teria um lugar específico, um lugar adequado para poder fazer. Mas a esperança é que traga. Aí eu ia querer ir todo dia, todo final de semana, né? Legal. É igual a minha filha. Minha filha tem 7 anos. Não tem igual se tivesse um cinema aqui, passou um filme legal, um filme tipo infantil. Era uma coisa, um atrativo assim, vamos no cinema. Como se fosse assim, igual passeio, a pessoa ter aquele prazer de ir no cinema, assim, de vamos no cinema, igual a gente não tem aqui. Uhum. E tá sempre passando esses filmes infantis, igual ela também nunca foi. Aí os passeios que vocês fazem, quais seriam? Tipo, quando você vai fazer alguma coisa com a sua filha? Igual tem pracinha, tem um monte de brinquedo, tem essas coisas assim. Então é o único passeio, igual aqui não tem teatro, aqui não tem nada disso. Uhum. Não tem nada disso, só essas coisas assim mais pracinha, essas coisas assim, mais teatro, cinema, não tem. E se tivesse, você iria com frequência? Com certeza. Todo final de semana, porque aí você não vai só no cinema. Aí tem um lugarzinho depois que você possa fazer um lanche, você possa comer alguma coisa. Sim. O cinema seria um pretexto e uma coisa a mais para você fazer depois do cinema, né? Legal. Aham, E aí isso vai gerar economia Vai também gerar pro próprio isso aí, país, né? Isso. Como você imagina o cinema? Sei lá, deve ser uma coisa assim, igual você estava conversando, que tem essas coisas assim. Eu tenho vontade de ir, imagino como que seja, porque deve ser assim, deve ser legal pra caramba. E o tamanho? O tamanho deve ser um negócio enorme, né? Tô acostumada com a televisão. Eu acho que quando eu for, acho que eu vou ficar meio boba, meio extasiada, assim. Imagina a sensação de você estar dentro do filme. E você e sua filha assistem filmes na televisão com frequência? Sim. Ela mais ainda do que eu. Você lembra do último filme que você assistiu? Não sei. Filmes brasileiros, você vê? Conhece algum? Já ouviu Tem algum falar? brasileiro que já te marcou, assim? Pra mim, eu sou assim meia bicho do mato. Eu gosto do Dois Filhos de Francisco. Uhum. Uma história linda, aquela história. Sim. Eu acho lindo aquele filme, Os Dois Filhos de Francisco. E você tem ideia de quantos filmes brasileiros foram lançados em 2017, por exemplo? Faço a mínima ideia. Se você tivesse que chutar uma quantidade, você falaria quantos? Só em 2017, filmes brasileiros. Uns 20, 30, 20. Posso falar? Foram 160 filmes. Nossa. Brasileiros, nacionais. E a gente não tem ideia. Não tem ideia. Pra gente é muito. Parece que é muito menos, né? Muito. A gente não tem esse acesso. Ainda mais eu, que pra vocês que estudam, vocês... Imagine pra mim, que sou uma pessoa assim que não tem conhecimento, não tem nada sobre cinema. Uhum. É muita coisa, muita. E eu creio que até o final do ano tem alguma coisa assim, pelo menos engatilhado, pelo menos começado. Sim. Mas esse prefeito foi o único que pensou nesse lado. Uhum. Porque os outros, os últimos mandatos, assim, foi péssimo. O povo aqui, tipo assim, não tem um lazer igual na cidade. Na cidade a criança vai pro shopping, vai ver um filme. Aqui a gente não tem nada disso. No Três Rios, você sabe se lá são várias salas de cinema ou só uma? Acho que são 2 só. 2 só. A gente tem vontade de ir. Mas só o fato de você ficar esperando, você ficar dentro do carro 1h30. O fato principal é a distância. É a distância. O principal é a distância. Então, se tivesse um projeto cinema perto de você, Isso seria bom aí, para você. Seria ótimo, seria uma maravilha. Miguel Pereira tem mais de 30 mil habitantes. Será que esses 30 mil habitantes têm acesso? Eu acho que a metade não tem.